Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre segurança pública, política e os desafios do Pará, com o nome de quem está na linha de frente, que é o Cleberton Antunes Firmino Gomes, mais conhecido como Coronel Firmino. Ele é candidato a deputado estadual pelo Podemos. Coronel Firmino, prazer tê-lo conosco aqui. Tudo meu, obrigado, Vanderlei. Fiquei espantado quando lhe vi, coronel muito jovem, né? Nada, a cor que ajuda. Isso já fala muito já, né? Fala muito. Um jovem, né? Muito bem. Ainda dá para correr muito aí, pular uns Ainda dá para muros fazer, ainda. ainda tem muito o que fazer ainda, com certeza. E eu acredito que também dentro do âmbito político. Sim. Muito bem. Mas, como dizia um professor meu lá em Salvador, vamos começar do começo por uma questão de princípio, né? Quem é que é o Cleberton fora da Polícia Militar? Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Vanderlei. É uma honra muito grande, né? Sempre assisto o programa. E dizer que o Coronel Firmino, ou Cleberton, né? Entrei na polícia com 18 anos, fui desde pequeno, fui criado por mãe solo, apesar de hoje meu pai ser coronel da polícia, mas quando entrei na polícia, meu pai era major, né? E quando essa foi a minha inspiração, entrar na polícia, meu pai. E como eu falei, eu era criado por mãe solo, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, né? Meu pai falava assim, olha, cuidado com esse rapaz aí, viu? Vamos Sim. colocar ele para correr. Então, assim... A não ser o menino criado com vó, né? Com vó. Né? Imagina se não fosse, meu irmão. Ainda bem que foi criado com vó e com mãe. Sim, né? Legal. E aí cresci tendo responsabilidades, porque né, por muito tempo morei no interior do estado, nasci em Belém. Qual interior? Barcarena. Eu fui para Barcarena com 4, 5 anos, passei minha adolescência praticamente de lá, saí com 15 anos de lá, 15 para 16. Cheguei aqui em Belém, logo em seguida fui para a Polícia Militar. Entrei na Polícia Militar com 18 anos, 17 para 18 anos. Mas o pensamento era seguir carreira? A minha fonte de inspiração sempre foi meu pai. Né? Meu pai, apesar de ter morado com a minha mãe, sempre com a minha mãe, mas eu vinha passar as férias com meu pai. Né? Então eu via as histórias dele de polícia, ele conta muita história, né? Muitos causos, né? Muitas coisas que ele passou na polícia e ele foi uma fonte de inspiração. E ele sempre disse, olha, a Polícia Militar é ser funcionário público, então eu cresci. Então a minha prioridade não era nem entrar na faculdade, era entrar primeiro na polícia e depois fazer faculdade. Tanto que eu vim formar, hoje sou bacharel em Direito, né? Comecei a faculdade com Ciências Sociais, ia ser sociólogo, né? E depois passei para Direito e me formei. Hoje sou bacharel em Direito. Então, o Firmino, o Cleberton Firmino, foi aquele cara do interior pela vida toda, né, praticamente até meus 16 anos. Vim para Belém, gosto muito de sair, tenho uns amigos, eu considero muito meus amigos antigos, né, antes de polícia, falo muito com meus amigos. Eu tenho uma vida muito fora da polícia. Sim. Tenho vários colegas de profissão, até amigos de profissão, mas a minha vida é muito fora da polícia. Da feita que eu saio no quartel, meus amigos, os lugares que eu frequento são pessoas civis, são amigos fora da polícia que são longos. Eu valorizo muito a antiguidade é posto. Né? E eu procuro ser muito família, sempre estar ali com meus filhos, né, passeando e tal. Gosto de me divertir, né, gosto de viajar como qualquer outro cidadão, de ir a um barzinho, de ir a um show, de ir a um pagode. Então esse sou eu, não posso me esconder porque eu gosto disso. Sim. Né? Então eu sou Antes de qualquer coisa, é um cidadão. Cidadão como nós, depois que eu tiro a farda, todos nós tiramos a farda, somos cidadão comum. E a gente tem que se preocupar em todas as situações. Eu vou a um barzinho, vou a uma farmácia, vou comprar pão, vou passear com o cachorro. Então eu tenho que ter essa vida e me preocupo com essa vida ao redor de ser um cidadão comum. Né? Porque eu já estou prestes a sair da polícia. Né? Hoje eu tenho 32 anos de polícia. Tá? E 35 é a data limite. Eu já posso me aposentar, há 2 anos já poderia ter me aposentado. Inclusive eu estou perdendo dinheiro há 2 anos.
Porque quando a gente se aposenta, a gente tem um acréscimo, né? E estou aqui ainda na polícia porque eu amo isso, vivi isso, não sei fazer outra coisa, né? E agora a gente tem uma outra possibilidade de brigar pela segurança pública, mas de outra forma. É interessante, porque você vive essa dualidade aí que você colocou sobre as amizades fora da polícia e usou um termo que os militares usam, né? Antiguidade é posto. Né? Aplicando isso à sua vida civil, né? Civil. Interessante. Me diz uma coisa, qual foi o momento mais marcante ou assim, o momento mais difícil que você viveu na sua trajetória de segurança pública? Eu sei que tem vários, mas sempre tem aqueles que marcaram mais. Teve um que marcou muito a minha carreira, eu estava na Rotam, né? Meu sonho também era conquistar o curso de operações especiais, o Faca na Caveira, que a gente ostenta até hoje. Quando eu consegui fazer esse curso, quando eu tive a possibilidade de fazer o curso, foi no 2007 para 2008, foi uma briga, né? Porque diziam o seguinte, que só fazia esse curso quem era da COI, que era do BOP. Se você não fosse da COI e do BOP, você não passava, não formava e pronto. Era assim que era, e era um paradigma isso dentro da polícia. Então, eu insisti em querer ter esse curso e quando eu quis ir para a COI, não me aceitaram. Na COI, eu acabei indo para a Companhia Tática Operacional, que hoje é a Rotam, né? E eu criei amor pela modalidade, criei amor pelo quartel. Eu disse, não, eu vou tirar esse curso aqui dentro. E por que você acha que não aceitaram você lá? Pode falar? Não. Antes a COI era assim. Você escolhia os oficiais que iam para lá, não o oficial escolhia de ir para lá, né? Já tinha o seu grupo fechado. Era assim, era tipo uma dinastia. O comandante, o subcomandante, os tenentes. Aí o cara saía do comandante, o subcomandante assumia o comando e o tenente assumia o subcomando. Então eu ia chegar, como eu já era capitão, eu já ia chegar aqui num nível de ser subcomandante. E aí não me aceitaram por isso. Né? Eu já era tenente antigo quando eu tentei ir para lá. Eu tentei também, logo quando eu formei, não consegui, fui para Altamira. Tudo que Deus faz é maravilhoso, eu não entendia. Hoje eu tenho um amor muito grande pela cidade de Altamira e sempre que eu tenho oportunidade eu passo por lá. Enfim, e aí eu fui fazer o curso de operações especiais. Consegui fazer o curso, fui eu mais dois, Luilson e o Caveira Murra, que chamam, né? Fazer esse curso. Um caveirão aí, respeitado. E aí nós fomos fazer o curso no Rio Grande do Norte. Olha, minha terra. Isso, uma terra maravilhosa, um curso muito puxado. E aí eu estava com 45, acho que 53 dias de curso. Quando eu vi, me chamaram lá e disseram que eu tinha que voltar para Belém. Como voltar para Belém? Eu logo fiquei preocupado, aconteceu alguma coisa com meus filhos, com minha mãe, com a minha família. E aí eu fiquei logo nervoso. Eu disse, não, fala com o teu irmão aqui. Falei com o meu irmão, meu irmão falou assim, olha, tua passagem já está comprada, era umas 9 horas da manhã, vai pegar o avião e vem para cá, porque tu foste para a reserva ex-ofício da polícia, como capitão. Eu disse, meu Deus do céu, como assim, cara? Não acredito nessa mentira, não vou, não quero, já que estou na reserva, vou ficar aqui, vou concluir o curso e tal. Não, tu tens que vir porque tu tem que lutar para ver o que foi que aconteceu. E aí, na época, quem era o governo do estado era do PT, era Ana Júlia, e não sei por que cargas d'água, era uma briga política. Eu passei um tempo no Detran, trabalhei no Detran, né? E aí tinha uma lei antiga que simplesmente ninguém, nunca o Estado cumpriu, e nem sei se ela na época ela estava sendo válida, porque ninguém cumpria, que o cara o policial podia ficar à disposição de um órgão só até 2 anos. Se ele ficasse mais de 2 anos, ele ia ex-ofício para a reserva. Só que ninguém cumpria. E aí, nessa época, coincidentemente, fui eu e Major Pina na época, capitão. Na época eu fui trabalhando no Detran na época do governo do Jatene, né? Mas foi uma questão técnica a minha ida para lá, né? Não foi uma questão política. Técnica, eu fui chamado para trabalhar porque eu fui do trânsito em Altamira e Santarém e eu fui convidado pela diretora, pelo nosso trabalho.
né? E aí eu fiquei um tempo, tanto em Santarém quanto em Tucuruí. E aí, somando isso aí, deu quase 6 anos, que eu fiquei 5 anos e pouco, né? Trabalhando no Detran. Foi quando eu resolvi voltar para a tropa, que é aí que eu fui para a Companhia Tática Operacional, já tinha alguns cursos, e estava me preparando para voltar para a tropa já. E aí, quando eu vi, eu estava na reserva, aposentado, capitão com 34 anos de idade. Isso que eu vou fazer na minha vida agora? Não estou formado ainda na faculdade, tinha trancado a minha faculdade de Direito para ir fazer o curso. O que eu vou fazer? Né? Então, me senti assim, desesperado, solto. Aí eu vim, eu me lembro que o secretário de Segurança Pública, eles só me deram a minha arma, porque a gente vai armado para lá, me escoltaram até o avião, só me deram a minha arma, quando eu fui entrar no avião, me deram aqui a tua pistola. Porque eu fiquei transtornado por ter perdido o curso da minha vida. E aí eu segui para Belém, me fardei, né? E fui falar, na época, o comandante-geral, fardado. Eu não tinha nem noção que eu não podia mais usar farda, que eu estava na reserva. Cheguei para falar com o comandante-geral e ele olhou para mim: por que tu tá fardado, Firmino? Aí eu dei uma risadinha sem graça. Pode entrar aí comigo, falar comigo. Aí eu entrei, só, não te preocupa, que não vai ser só você que vai ficar aposentado. Temos mais aí uns 50 oficiais e mais uns 400 a 500 praças. Resumindo a história, só fui eu e o Major Pina, que era o obstetra, que era o ginecologista, obstetra, não sei, da primeira-dama da época do Jatene. E eu nem conhecia ele. Sim. Então foi uma questão muito política, sabe? E eu fiquei 8 meses afastado das minhas funções, aposentado, ganhando menos, né? E lutei sozinho para tentar voltar para a polícia. A polícia não brigou por mim, porque a palavra do comandante-geral disse: olha, foi essa. Não posso fazer nada, tem que entrar na justiça, entendo que foi um erro, mas não vai só tu, vai todos os outros. Resumindo, quando eu fui eu e mais todo mundo, na época os deputados, houve um reboliço e parou aí. O restante não foi. Só fui eu. Então eu tive que entrar na justiça, gastar dinheiro, fui para o tribunal, ganhei uma liminar. E quando eu ganhei essa liminar, ainda passei ainda mais uns 4 a 5 anos sobre liminar. E nesse tempo eu não podia fazer curso nenhum. Que coisa, hein? Curso nenhum. Então eu fiquei parado. Isso durou quanto tempo? Isso foi de 2008 até 2013. Né? Em 2013 eu ganhei na justiça a liminar. 5 anos. 5 anos sem poder fazer o curso de operações 5 especiais. 5 anos aposentado. Não, eu fiquei 8 anos aposentado, 8 meses aposentado, porém fiquei 5 anos sob liminar. 8 meses eu fiquei aposentado em casa. Né? Eu posso dizer assim que nessa época eu era meio... Se fosse hoje eu dizia que eu estava com depressão. Eu fiquei um tempo em banzo, como diz assim, você não sabia o que eu estava fazendo. Eu chegava em casa, saí de um curso operacional, estava prestes a me formar. Depois desses 8 meses, você pôde atuar como policial? Eu voltei para a Rotan e atuei como policial. Comandei a Fluvial, fui promovido a major, mas não deixava eu fazer o curso. O que é que essa experiência trouxe para ti, para hoje? No caso, como político, candidato a deputado estadual, qual é a grande lição? A injustiça. As injustiças, elas acontecem e a gente não pode deixar, e tem que ter alguém para brigar por nós. Né? Alguém para dizer: isso é injustiça. Porque a gente não tem contato com o governador, a gente não tem um contato com... Às vezes, quando você é capitão, vai malmente falar com o major. Imagine o praça. Quando ele é injustiçado, quem vai brigar por ele? Né? Então eu me senti injustiçado. Se fosse para ir todo mundo, não queria que fosse todo mundo, claro. Mas se a pessoa fosse 500 pessoas, 80 oficiais, entre coronéis, tenente, capitães... A pressão era grande. Era grande, não, só fui eu e mais um. E esse outro era médico, ele tinha uma profissão. Né? Ele tinha uma profissão, eu não sabia, minha única profissão foi isso. A única coisa que eu fiz durante esse tempo, antes de entrar na polícia, foi carregar gás. Meu pai tinha um depósito de gás, eu tomava conta, a gente carregava gás o dia todo entregando. Estava em risco toda uma trajetória, um sonho, né? Isso. Então esse foi o momento mais difícil na minha vida, na minha carreira. Né? E quando eu voltei, comemorei muito, lutei, mas eu me senti muito injustiçado e abandonado pela corporação. Ninguém fez nada. Quem me deu apoio foi meus amigos, minha família.
e eu consegui voltar para a PM e demorei mais 5 anos para poder fazer o curso. Foi outra guerra para eu voltar num curso que o Estado me tirou, justamente. Né? Então é complicado. Eu acho que a palavra certa é injustiça, a gente brigar pelas injustiças. O que é que a corporação em si hoje pode esperar do deputado Firmino? Lutar por justiça, nossos praças, nossos oficiais. Nós temos que brigar por melhoras, né? Não só salarial, mas condições de respeito, né, da nossa tropa. Nós precisamos de ter pessoas que lutem pela nossa categoria. Né? Nós temos aí representantes, tivemos vários representantes, não vou aqui citar nomes, muito menos criticá-los, acho que cada um fez a sua parte, contribuiu, mas eu quero fazer diferente. Para a gente ter resultados diferentes, como dizia Albert, tem que fazer coisas diferentes. Com certeza. Então a gente quer lutar pela nossa tropa, quer ter essa oportunidade de brigar realmente, seja ele quem for o nosso governador, tá? E realmente que mostrar que a nossa tropa tem condições. Eu fui um oficial, Vanderlei, que eu não fui só da capital. Tá? Eu trabalhei em Altamira, então conheço a região da Transamazônica toda, desde Itaituba até Novo Repartimento, tá? Novo Progresso, trabalhei nessa região, fui em missões como tenente. Na época da Transamazônica, que eu passava de Altamira a Brasil Novo, um dia atolado lá, com travessão, caminhões atravessados lá, e a gente passava o dia todo esperando para andar 45 quilômetros. Então, a gente conhece a região, conheço hoje a região do Marajó, que acho que é uma região que merece muita atenção do governo do Estado, em todos os sentidos, da saúde, à educação, à segurança. Sabe? É realmente da infraestrutura. Então, eu realmente, hoje o Marajó eu vejo como uma prioridade para o Estado. Todo mundo fala do Marajó, que o Marajó é bonito, é tradição, é cultura, não sei o quê e tal, todo mundo quer passear, usar a camisa, mas muito pouco se faz pelo Marajó, eu vejo isso. Acho que deveria ser feito muito mais pelo Marajó, e eu conheço também a região de Santarém. Né? Lugar bonito, hein? Demais. Desde Santarém a Alenquer, a Monte Dourado, a Monte Alegre, Juruti, rodei toda aquela região, fui tenente lá. Então eu posso dizer que poucos oficiais do estado do Pará conhecem o Pará como eu. Muito bem. E aí eu vou deixar no ar essa pergunta para o segundo bloco. O que é que o Firmino tem que os outros candidatos não têm? Já já a gente volta. Da gente dá pra sentir, tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal, eita, alimentos, é sabor sem igual. Eita, eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial, tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Muito bem, de volta com seu programa Diálogos com Vanderlei Nunes, trazendo hoje o Cleverton Antunes Firmino Gomes, conhecido como Coronel Firmino, candidato a deputado estadual pelo Podemos. Eu deixei uma pergunta no ar, Firmino, vou chamá-lo assim.
Já criamos uma intimidade aqui. Que isso, Firmino, me diz uma coisa. O que é que o Firmino tem que os outros não têm? Que o Firmino pode apresentar não só para a corporação, mas para o grande público? Bem, eu posso falar, Wanderlei, que 32 anos de polícia, todos os outros candidatos não chegaram, quando foram deputados, vereadores, não tinham o tempo de polícia que eu tenho hoje. Tá? Desde a época do capitão Ivanildo até hoje, eu fui o policial, ou sou policial hoje como pré-candidato, que tem mais tempo de experiência. E outra, nenhum passou e rodou tanto eu esse estado como eu rodei nesse estado. Então a gente conhece realmente o estado do Pará. Eu não passei, eu vivi, eu morei, eu convivi com as pessoas, né? Região de Altamira, região de Santarém, região de Tucuruí, região do Marajó e aqui a região metropolitana. Fora que eu trabalhei quase 9 anos em missões especiais, mais de 10 anos em missões especiais, quase 12. Fluvial, Companhia de Operações Especiais, BOP e Rotan. Então a gente conhece realmente hoje o estado a fundo, entendeu? As dificuldades, não só a dificuldade da polícia militar, como também do cidadão. Porque a gente viu coisas que poucas pessoas viram, tá? Nesse decorrer aí. Duvido que alguém foi aí realmente lá no travessão de Uruará combater assalto a banco. Nos travessões de Medicilândia, placas, combater assalto a banco, de Rurópolis, né? De ir conhecer a Transamazônica, de andar nos rios da Amazônia, como eu andei indo para Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Juruti, em Missão, quando eu estava em Santarém, né? Itaituba. Então, a gente realmente conhece o Marajó, os 16 municípios do Marajó. Então, essa talvez seja a nossa grande diferença. Eu sei o que o nosso policial lá da ponta sofre. É isso que eu estava pensando aqui. Né? Eu sei que ele sofre. Na questão de infraestrutura lá. A gente vai hoje, você vai para o Marajó lá, você fica incomunicável. Né? Você sai da cidade, você está incomunicável em missões, tudo aí. E o carro vai até certa ponta, você tem que pegar um cavalo, você tem que andar dentro do mato, dentro do mangue. É uma coisa complicada, você não tem internet, não tem nada, é horrível a internet. Aqui você sai daqui da região metropolitana, 3 quilômetros aqui na Alça-Viária, não tem mais internet. Você vai de Paraná a Santa Catarina, de ponta a ponta, você tem internet. Então a gente realmente é um povo muito excluído, né, dessas questões hoje a nível de Brasil, que merece, todo mundo tem que melhorar, tem que brigar para isso, né? O nosso policial, vou te dar um exemplo do nosso policial. Eu tive em Altamira agora, né? Nosso policial hoje tem um IASEP. O IASEP desconta aí um absurdo, nosso policial. Hoje o policial falou assim, chefe, olha aqui, que quanto eu ganho? Eu ganho isso, e é descontado do IPASEP meu, IASEP meu, 900 e pouco reais, da minha esposa mais 150, 1.000 e pouco. Quando eu quero fazer exame, eu só posso fazer alguns exames de 6 em 6 meses. Quer dizer, eu tenho que entrar numa fila de espera. Às vezes os exames aqui no meu município, onde eu pago, não tem. Aí eu tenho que me deslocar de Altamira, de Santarém, de Marabá ou do Marajó para Belém para tentar fazer o exame. Pois é descontado muito e o serviço é pouco, né? Muito pouco. Aí, o cara só sabe disso quem vai lá e conversa com a tropa lá na ponta, lá no interior do estado. Aqui o cara que está aqui ainda tem ainda, mas quem está lá, que paga esse absurdo e não usufrui do serviço. A gente tem que lutar por isso. Né? A questão de saúde ela é fundamental para a saúde mental do policial militar. Se o seu filho, se a sua família está doente, se ele está doente, acabou ali o policial. Né? Então a gente tem que se preocupar com muita coisa ainda. Então a gente só sabe disso, Wanderlei, quem realmente conhece o estado todo. Hoje essa questão de treinamento no sentido, porque antigamente a gente via muito essa coisa da humilhação mesmo. Mudou isso? Com relação ao soldado, à praça, o recruta falado? É muito comum você olhar a questão da humilhação. Porque a humilhação para outros não é. Para a gente, eu vou chegar no quartel, vou capinar meu quartel, vou arrumar meu quartel, vou limpar meu quartel. Para uns, quem olha assim é humilhação. Para outros, para mim, é cuidado. Mas eu digo aquela coisa... Cuidado, é aprender a fazer, é fazer para depois tu cobrar. Mas é aquela coisa que diz, por exemplo,
se você não fizer aqui esse apoio direito, eu vou pisar no seu pescoço, né? Tem aquela coisa de brutal, né? Isso aí já foge, né, dos parâmetros normais. Isso aí hoje não existe, né? A gente, se existe, a pessoa tem que ser responsabilizada por isso. Eu acho que aluno você tem que tratar com energia, saber as limitações dele para não ter nenhum problema, mas principalmente você não pode cobrar o que você não passou. Eu digo muito isso, né? Então hoje o aluno ele tem que ser tratado com respeito, mas ele tem que ser aquele profissional realmente raiz, não pode que ser... entra na lama, que entra no mato, que vai salvar, Entendo. que não tem medo disso. Porque senão fica difícil. Quem não quiser passar por isso também não entra, né? Não, fazer um curso para o Ministério Público. O pessoal fala do futebol, juiz, é esporte para macho, tá? E o negócio também é para cabra. Vai fazer um outro tipo de concurso que seja mais tranquilo, né? A gente respeita, né, todo tipo de concurso, né? Mas aqui a gente vai tratar com a escória da sociedade. Até porque vai lidar com coisa pesada. Pesada. Né? Então a gente tem que vir para cá. Para cá eu acho que você vir para uma polícia militar não é só uma questão de financeira, é uma questão de vocação. Entendeu? Uma questão realmente de você querer ser e ter a vontade de ajudar o próximo. Porque senão você está no lugar errado. Tá certo. Me diz uma coisa, Firmino. O eleitor está cansado de promessas, né? Por que é que ele deve confiar no Firmino? Olha, Vanderlei, é uma situação muito complicada hoje porque realmente a classe política está muito desgastada em todos os níveis, né? Mas a única forma hoje que eu vejo de ajudar a minha corporação, porque só uma andorinha não faz verão. Tá? Não adianta o Coronel Firmino sair batendo nas portas, quebrando porta, entrando, prendendo, apreendendo, fazendo a diferença, pois é só ele. Não é a instituição toda. É um caso aqui, outro caso ali, outro caso ali. A gente tem que ter líderes, né, para isso. Porque falta uma política realmente para combater. A gente tem que ter, tem que se trabalhar isso ainda, eu acho, na Polícia Militar. Então, o que o Firmino pode esperar do Firmino como um político é aquele cara que realmente vai lutar pela segurança pública. Né? Eu tenho ideias do que deve ser feito, que eu não tive a oportunidade, como coronel, de aplicar. Eu apliquei onde eu passei. Né? Mas quando fala em instituição, né? Quando se fala uma política de segurança pública, a gente não foi ouvido. Entendeu? Diz uma coisa, qual vai ser a primeira ação concreta do Firmino como deputado estadual? Primeiro, eu acho que a gente tem que tratar a saúde mental do nosso policial. Né? A gente tem que se organizar e lutar que o nosso policial esteja bem, né, sã, para poder ir para as ruas combater. E nisso tem várias situações. Questão salarial, questão de trabalho, a carga horária de trabalho do policial. Tudo isso são vários tipos de ações que a gente não tem hoje mas a gente tem que criar uma política de segurança pública realmente voltada para combater as facções no estado do Pará. Mas o que é que você imagina que, de primeira, assim, é a coisa mais urgente que precisa mudar na vida do policial? Olha, a gente está numa questão salarial, entendeu? Eu digo isso porque o nosso policial ele precisa ser mais combatível, né? Ele tem que estar, para ele ser mais combatível, ele tem que estar bem, como eu te falei, na questão da família. Então, para hoje eu estar bem, eu preciso deixar minha família bem na questão da saúde, na questão da retaguarda na minha casa, né? Moradia. Então, hoje eu não tenho assim para te falar assim, são tanta coisa que a gente tem que combater, que a gente tem que brigar, lutar. Conversar com os nossos governantes. Tem que ter representante realmente que chegue lá e mostre a realidade. Olha, é isso. Né? Isso. Independente de ideologia. E sim, obrigado pela categoria, pela segurança pública no Estado. Você falou aí das facções, né? E tem se enfrentado um crescimento delas aí grande, né? Muito grande. Como é que eu poderia, no caso você, enfrentar isso de forma eficaz? Amigo, hoje eu vejo que a Polícia Militar está enxugando o gelo. Mas, se nós não enxugarmos o gelo, a gente vai morrer afogado. Tudo vai derreter e a gente vai morrer afogado. Então tem que enxugar gelo, beleza. Mas a gente tem que estancar o sangue. Tá? O que é estancar o sangue?
a gente tem que fazer um trabalho na família, um trabalho na educação, né, na geração de emprego para o jovem. Porque o que acontece? Não adianta você hoje ir deitar 2, 3, 4 vagabundos porque vem 5 no lugar dele. Tá? E aí a gente fica, como eu falo, enxugando o gelo. Então tem que ser um trabalho, uma política de segurança pública que trabalhe aqui na formação da pessoa, né? Nem que a gente faz em casa, faça um trabalho não numa escola, uma aqui, outra aqui, tem que fazer um trabalho na rede escolar todinha, municipal, estadual, entendeu? Particular, porque a gente tem que estancar o sangue, que esses adolescentes, né, ou esses jovens não venham migrar para as facções, entendeu? Então a gente tem que ter esse trabalho aqui, tá? Porque senão é só nosso trabalho aqui, não vai adiantar. Quem já morreu de vagabundo nesse 1 ano, nesses 2 anos, nesses 3 anos de liderança? E a gente vê, de novo, outras pessoas tomando a liderança. Então tem que ser um trabalho muito conjunto ali, né, para ser feito para acabar com as facções no Estado e uma política realmente para trabalhar. Não a política do Firmino, do seu Zé, do coronel tal, do tenente-coronel tal, do major tal. Não. Você tem que ter um trabalho a nível estadual mesmo, junto com a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, né, para acabar com isso. Mas o Firmino está disposto a ter essa conversa, porque vai ter que ter, para trabalhar com vários âmbitos, como você falou, educação, né? Esporte. Tem essa coisa emprego, geração de emprego, tudo. Tem que ter um trabalho. Vários ângulos. Quer dizer, ele precisa, para conseguir isso, precisa um tanto de articulação. Tem que ter. O Firmino acredita que conseguirá? Lutar eu vou. Fazer a minha parte eu vou. E a argumentação a gente tem. Experiência a gente tem, né? Então eu creio que como está hoje, não pode continuar. Como eu falei para ti, para a gente ter resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. E eu vejo que hoje isso é feito isso, né? A gente tem que ter um trabalho. Hoje eu digo que... eu visitei alguns municípios agora, por exemplo, Tucuruí, Breu Branco, Altamira, Santarém, Marabá, temos colégios, aqui em Belém também tem, os colégios de supervisão militar. Importantíssimo. Importantíssimo, não é isso, quero que se torne todo mundo militar, não é isso. Mas a gente vê que naqueles colégios onde tem supervisão militar, a educação a disciplina é muito aguerrida, sabe? A gente vê uma diferença no aluno. Sim. Então a gente tem que fazer um trabalho sobre essa questão da educação, não mudar a educação do país, mas em si fazer um trabalho voltado que o cidadão veja a Polícia Militar como um pedagogo, como alguém que realmente, um mestre, um professor que vai estar ensinando, né, alguns valores que foram perdidos pelo tempo, né? Foram perdidos, o respeito, né, a questão de vários valores que foram jogados, porque hoje eu vejo que a família ela se perdeu. Sim. Tá? Por vários fatores, às vezes até por uma questão mesmo de trabalho. Hoje você vê uma mãe solo, não tem onde deixar o filho. O filho fica com a avó, que já tem uma certa idade, que trabalha para cuidar da casa. Aí esse filho não tem um colégio de tempo integral, né? Aí estuda de manhã à tarde, fica na rua com os outros moleques que não estudam, né? Aí não tem um esporte para ele fazer à tarde, não tem um lazer, aí não tem nenhuma supervisão. Quando você vê, você perdeu aquela criança, aquele adolescente para o tráfico, para o crime. Seria importante justamente que houvesse, inclusive, pesquisa com relação ao que você falou, né? Das escolas militares e os resultados que elas proporcionam. Fundamental. Na vida, porque é aquela coisa, o que importa para a sociedade, para todo mundo, são os fatos. Sim. Aquilo que é. Então é o que está dando resultado, não que, como você falou, vai ser todo mundo militar, né? Escolas militares, mas que aquilo que é bom lá, você como deputado eleito, poder dizer, olha, tem esses números aqui, e algumas questões que são da escola militar, elas podem e devem, até para a gente mudar o nosso país. Porque veja bem, o que nós estamos vendo aí, para se entender o que eu quero colocar, nós estamos vendo aí os grandes pesquisadores do nosso país
quando eles começam a fazer o trabalho, começam a despontar, o Brasil é o país que não incentiva, e aí o cara é cooptado para outro país. Inglaterra, Estados Unidos, Itália. Quer dizer, e aí vai se perdendo as pessoas mais bem preparadas e o país fica, que é o que está acontecendo conosco, que agora nós somos aí oprimidos como nós estamos sendo, né? Nós estamos sendo oprimidos, então quer dizer, porque nós não temos tecnologia. Se alguém disser que, seja Estados Unidos, seja China, parar de fazer alguma coisa com relação a isso, a gente entra em colapso, em vários sentidos, inclusive no tecnológico, na questão da saúde, né? A questão médica, científica. Quer dizer, nós temos grandes profissionais, mas não temos produção nacional, é isso que eu quero colocar. Produção nacional, que não é valorizado, intelectual, por causa disso. Aí, Porque olha, não há a valorização, nem há o incentivo. E a ideia de que nós, para fazermos um país grande, nós precisamos de gente que pense, de gente que estude, de gente que pesquise. E nós temos cérebro para isso. O que nós não temos é investimento e preocupação. Sim. Com relação a isso. Isso aí cabe muito bem no que você falou. Para a gente mudar a educação de um país, fazer um país sério, objetivo no sentido de vou crescer, vamos fazer o país grande, precisa justamente de uma educação. Não é que eu não penso assim, voltar antigamente aquela rigidez toda e tal. Não é isso. Mas nós precisamos claramente. A inversão de valores hoje, né? Nós precisamos claramente olha, para a gente crescer, a gente precisa disso. A gente precisa de um aluno que esteja focado, nós precisamos de professores preparados, bem remunerados, né? Salas que tenham a mínima condição para o aluno estudar, e falando aí sobretudo no ensino público. Então é isso que o país precisa. Tem uma ideia? O meu irmão, ele é um pouco mais velho do que eu, ele deve ter uns 53 anos, ele estudou a vida dele toda num colégio militar em Salvador, da PM. Sim. Colégio Militar Morei da em PM. Salvador, 9 anos. Isso aí, meu amigo, desde 70 e 80 já tinha um colégio militar. Sim. E até hoje a gente não tem um colégio militar no estado do Pará. Hoje, quem não quer colocar seu filho na escola militar do Exército, né? Colégio Militar do Exército do Marante Barroso, ali na Júlio César, no Rego Barros, quem não quer? Com certeza. Entendeu? Não só pelo ensino, mas pela disciplina, por tudo. E a gente não tem, a Polícia Militar não tem. A gente não tem uma creche. Hoje o policial militar, né, a mãe solo policial militar, ela vai trabalhar, ela vai deixar a filha com quem? Às vezes o casal é policial militar, tanto o pai e a mãe. Vai deixar o filho com quem? A gente não tem. A gente não se preocupa com isso, com o bem-estar, né, do nosso policial. Se a gente tivesse um colégio militar hoje, aqui na capital, na região metropolitana, 1, 2, todos os filhos dos militares estavam estudando lá. Se a gente tivesse creche, estava lá, né? A gente já teria diminuído. Quanto é que você não gasta? Quanto eu não gastei, que eu gasto com colégio para filhos? Quantos não gastam colégio para filhos? Eu vejo lá em Marabá, os filhos dos comandantes lá de Marabá, coronéis, tenentes-coronéis, oficiais, os filhos estudam no colégio municipal de Marabá com supervisão militar. Legal. E passam ali na federal, em tudo que é lugar, em todas as áreas. Então, a gente poderia ter feito isso. Eu acho que a gente tem uma outras formas de a gente nos ajudar e ajudar a polícia, né? Ajudar o Estado e o Estado nos ajudar a gente ter mais qualidade de vida. Comandantes aí da Polícia Militar, vocês têm que olhar um pouquinho essa questão e apresentar para a sociedade, para quem de direito, números, fatos, para que possa convencer, para que haja realmente um movimento a partir de vocês, para que mude a realidade. Se essa modalidade de ensino dá resultado, ela tem que, pelo menos em parte, ser implantada. Sim. Não é isso? Sim, sim. Muito bem. Agora eu quero ir para um bate-bola aqui, rápido aqui. É bom de bola? Sim, sou. Muito bem. Vamos aqui a algumas perguntas. Uma palavra que define o Pará. Grandeza. Muito bem. Segurança pública é? Prioridade. Um valor inegociável. A palavra.
um erro que o Brasil comete na segurança? Olha, é uma interrogação, porque são vários erros que a gente comete na segurança que fica muito difícil te falar um. Porque nós temos que nos preocupar hoje, principalmente com nossos jovens. Como eu falo, a gente tem que estancar o sangue. Então falta muito isso. Então a gente tem que mudar aí a mentalidade da nossa juventude. Nós temos uma certa idade, a gente vê que hoje a gente tem uma mentalidade que nossos filhos da geração de hoje, a gente vê assim, se preocupa com eles. Por vários fatores, valores, né? Eu acho que a gente não se fala em censura, mas hoje a inversão de valores, ela está muito grande na sociedade. Hoje você deixa a sua filha, o seu filho, ver um funk que desvaloriza a própria mulher, que nem para escutar aquilo ali, né? Você hoje idolatra caras que vêm aqui no estado ou vai para a grande mídia, que quando você vê ele lá, ele está cantando para vários traficantes que tem 100, 200, 300 fuzis, todo mundo armado, gritando nome de facção. Verdade. Então, isso aí, o Estado tem que combater isso aí, não pode permitir essa situação, porque acaba acabando com nossos valores, nossas crianças e nossos jovens, porque eles acham aquilo ali normal, né? E a própria mídia coloca nas televisões, nos filmes, nas novelas, casos que acabam e degrinem a família. Então, acho que tem que ter um trabalho muito grande aqui voltado em relação a isso. Então, muita coisa tem que fazer e a gente tem que colocar pessoas sérias, políticos sérios em todos os âmbitos, desde o vereador até o senador da República, para brigar realmente com isso. Um sonho para o Pará? Um Pará melhor para todos. Muito bem. Eu quero lhe agradecer por estar conosco, prazer muito grande. E quero aqui, diante das câmeras, né, cobrar uma promessa para nós. Aqui nós já falamos com outros também, outros candidatos, que eu quero que você venha aqui conosco, feche conosco aqui, para você sendo eleito. Se Deus quiser. Primeiro programa que você virá aqui no Diálogos com Vanderlei Nunes como deputado estadual eleito. Se Deus quiser. Pelo sim. Podemos. Obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui, né? Quero só ressaltar que temos muito a fazer. A gente não briga só pela Polícia Militar, pela Polícia Militar, mas pelo bombeiro militar, pelo policial penal, pelas pessoas do sistema de segurança que realmente faltam ser melhor assistidos. Nisso, quando a gente fala em relação a isso, a gente fala também sobre os bombeiros civis, que é uma categoria que merece um respeito maior, é uma categoria que merece ser melhor aplicada e remunerada, e ser realmente transformada em CLT. Só que ele não é ajudado porque não é fiscalizado. A fiscalização é muito pequena e acaba todo mundo não tendo cuidado. Então é uma profissão que tem mais ou menos 20, 25 mil bombeiros civis hoje no estado, que hoje estão tirando bico, vive de bico. E quando a gente iniciar o novo ano, a gente tem que começar com o pé direito, aumentando o nosso efetivo, né? Então os concurseiros aí, a T4 da nova turma, porque hoje se você for fazer um concurso público vai demorar um ano para sair um novo concurso público para a polícia, para entrar um ano e meio depois. A gente precisa entrar com o nosso próximo governante, colocar já desde o primeiro ano, já aumentando o efetivo da Polícia Militar para ser combatido. Então tem várias coisas para ser feito, Vanderlei. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que você veio aqui, me deu para vir aqui falar com o meu público, né, com o meu futuro eleitor, com o meu eleitor, com as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que a gente não está hoje como um coronel trabalhando, saindo, prendendo, fazendo, acontecendo, não. Nosso trabalho é do longo da carreira toda. Por isso que a gente é conhecido no estado todo e respeitado no estado todo e fora do estado, porque poucas pessoas prenderam e aprenderam mais do que eu nesse estado, poucas pessoas se prepararam e deram a carcaça e o couro para fazer curso, não só a nível de estado, mas fora do estado, até curso internacional que a gente tem. Me preparei para ser policial. Me preparei para estar aqui. Entendeu? Então eu gosto do que eu faço, eu amo do que faço, eu não sei fazer talvez outra coisa do que isso. Muito bem. Entendeu? Então só tenho a agradecer a todos vocês e muito obrigado. E como é que a gente encontra o Coronel Firmino nas redes sociais? @cel.firmino, Coronel Firmino, né? @cel.firmino. Ou então, Coronel Firmino, a gente vai estar lá para responder, a gente mesmo responde no direct, a gente está junto, acompanhamos. Eu me lembro, Vanderlei, que quando eu entrei, eu comecei a trabalhar com a rede social, com o Instagram e tudo, fui muito criticado. Muito criticado. Quando eu vi depois,
todos os quartéis da Polícia Militar, os comandantes gerais dando Instagram, falando, mostrando o serviço. E na época eu fui muito criticado. Falaram até, chegar assim, o tenente-coronel, major TikTok, coronel TikTok. Eu falava assim, olha, posso até ser TikTok, mas ninguém prende mais do que eu. Então, tenha cuidado quando você fala aí, porque eu só estou mostrando meu serviço. Tá certo. Acabamos de falar aqui com o Cleverton Antunes Firmino Gomes, o Coronel Firmino, candidato a deputado estadual pelo Podemos. Coronel, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado de coração pela oportunidade. Muito importante essa oportunidade. Sim, mas você só não me respondeu. Estamos firmados aí? Firmado. Coronel vindo como deputado estadual no programa Diálogos. Como eu te falei, a palavra é uma coisa mais importante para mim. Daí a palavra já era. Muito bem. Então, assim nós finalizamos o programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Um grande abraço. Até o próximo.